Vamos falar de corpo? O ser no corpo é um passarinho, na janela quer voar. O pesar é volar, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, marinhar, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, imar, amoriar, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, testemunhos. A casa lá, a casa, a casa. A casa lá, a casa. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, imar, amoriar, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, testemunhos. A casa lá, a casa, a casa. A casa lá, a casa. Boa tarde! Uma live surpresa, mas que veio cheia de inspiração para falar sobre corpo, né? E sobre algumas reflexões que me surgiram a partir desse tema, né? Na verdade, inúmeros processos, algumas coisas que aconteceram na minha realidade e que comecei a fazer esses processos comigo e pensei, né, que seria contribuição para vocês. A gente está falando sobre esse tema, né? Já que estamos num lugar de despertar amor por nós mesmos, despertar amor, né, para o mundo e atrair a energia do amor, não podemos deixar de falar sobre corpo, sobre amor ao corpo, né? Por isso o nome da live, Corpo é Casa Lar, e essa música se chama A Casa Lar, do Tim e Vanessa, né? Da dupla Tim e Vanessa. Tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui, né? Quando a gente fala de corpo, a gente fala de um lugar, né? Eu falo de um lugar para além de um corpo físico. Quando eu penso, né, nessa visão holística do ser, que eu trago o corpo como um conjunto de corpos, na verdade, né, e não só o corpo físico, eu trago essa ideia, esse ponto de vista de que somos seres multidimensionais. O que significa isso? Né? Somos seres que temos corpos sutis e temos esse corpo físico. Estamos experienciando aqui na fisicalidade, na 3D, mas nós somos seres multidimensionais. Nós temos um corpo emocional, temos um corpo mental, temos um corpo espiritual e temos o corpo físico, que é esse veículo que nos permite experienciar as coisas na matéria, nos permite materializar os nossos sonhos, as nossas provas, né? Os nossos valores, materializar as nossas virtudes, o nosso propósito nesse planeta. É o planeta Terra que nos permite isso, nos permite esse lugar de experienciar, aprender e materializar o que a gente quer, né? E nesse lugar de sermos multidimensionais, vivendo uma experiência material, né? Nós
acabamos por encontrar nessa realidade com um corpo físico cheio de traumas, cheio de dores, cheio de pontos de vista e julgamentos e pontos críticos do nosso corpo físico, que mais parece um saco de pancada do que um veículo de transformação material aqui, de materialização da vida, né? Vê se faz sentido para você. Se em algum momento da sua vida o seu corpo foi saco de pancada. E eu não estou falando de pancadas de violência física, mas eu estou falando de qualquer tipo de pancada. De traumas, de violências verbais, de violências emocionais, né? Estou falando desse lugar também, certo? Então, muitas vezes, o nosso corpo físico mais parece um saco de pancadas do que a nossa casa, o nosso lar, aqui, nessa experiência material, né? E a gente não nasce com essa sensação de sermos sacos de pancadas, né? Nosso ser divino não vem trazendo isso. Nosso ser divino não vem trazendo todos esses pontos de dor com relação ao corpo físico, mas nós aprendemos isso ao longo da nossa jornada aqui com esse corpinho material, físico, né? Antes mesmo de nós nascermos, ao sabermos, né, ao saberem que nós temos um corpinho ou feminino ou masculino, já vem uma carga energética, uma carga de crenças, uma carga de pontos de vista ali para aquele ser que nem nasceu ainda, mas que já tem um corpinho ou masculino ou feminino. Ninguém conhece esse ser que vai nascer, mas conhece ali um pouco daquele corpo que está sendo gerado, e só por isso esse ser já recebe uma carga de expectativas aí de um pai, de uma mãe, de uma família. Uma expectativa de um corpinho feminino, uma expectativa de um corpinho masculino. E se esse ser não se identifica com nenhum disso? E se esse ser não se identificar com esse corpo? Ninguém não passa esse pensamento na cabeça dessas pessoas. Só aquele corpo masculino ou aquele corpo feminino. Não tem lugar de conhecer esse ser que vai nascer ainda. Se ele se identifica com isso, com esse lugar do feminino, do masculino, ou nenhum dos dois, né? Mas esse ser já recebe uma carga muito forte, né, de pontos de vista, crenças sociais, só porque já identificaram aquele corpinho, né? E esses paradigmas, essas crenças sociais, essas heranças familiares que o corpo já carrega, isso é levado depois do nascimento desse ser. Esse ser aí cresce sabendo que ele tem um corpo feminino ou masculino, que ele tem que responder, que ele tem deveres sociais aí, porque tem aquele corpo. Corpos femininos muito cedo abusados, corpos masculinos muito cedo sexualizados, estimulados, né, a se sexualizar. Corpos femininos que muito cedo é imposto um lugar de submissão, um lugar de maternidade. E corpos masculinos que muito cedo é colocado no lugar de ter que prover, de ter que sustentar uma família. Só porque, né, se identificou aquele corpo. Ainda não o ser que está morando, habitando, né, experienciando naquele corpo. Certo? E essas expectativas levamos por toda a vida.
Esse ser cresce, né, vira aí adolescente, vira aí adulto, cheio desses pensamentos e paradigmas com relação ao próprio corpo, né? Levamos a vida toda para perceber algumas coisas, para perceber algumas mentiras que o nosso corpo carrega desde antes de nascermos. Levamos muito tempo, né? E achando que é verdade, que é normal, aquilo que a nossa família, aquilo que os nossos pais disseram lá no começo da nossa existência, né? Passamos a trazer essas crenças como verdadeiras, mas na verdade são mentirosas. E aí vem todas as crises existenciais, né, de identidade, de entender que você tem um corpo e é só seu, entender que você tem uma identidade, uma personalidade que pode vir de encontro a esse corpo e essas expectativas sociais sobre ele, né? E vem todo esse lugar de conflito existencial, conflito interno, conflito externo com a sociedade, com a família, né? Por conta de todas essas caixinhas que colocaram nós e os nossos corpos, né? E aí vem, né, os padrões estéticos, os padrões de beleza, vem os padrões físicos para pertencer a essa sociedade. E ai, se você não se encaixar nesse padrão, um padrão patriarcal branco. Ai de você, se você tiver um cabelo cacheado, se você tiver uma pele negra, se você tiver alguma especificidade física. Ai de você se não se encaixar nesses lugares sociais que são tóxicos, violentos e não estão nem um pouco alinhados com a essência divina, com a nossa essência divina, com o nosso ser multidimensional, né? Julgamentos, a sensação de ser insuficiente, meu corpo não é suficiente, eu não tenho cabelo, né, adequado para pertencer, para ser aceito, eu não tenho a cor de pele para ser aceito, eu não tenho o peso ideal para ser aceito, eu não tenho um padrão ideal para ser aceito, né? Vem todos os julgamentos com o próprio corpo, vem a própria violência, achar que ser violentado é normal, ficar aí com medo, né, de ser violentado o tempo inteiro, esse corpo que quando é violentado parece que não é só meu, não é sagrado, é saco de pancada. Né? Vem a autoviolência, a automutilação, um lugar de desgosto com o próprio corpo, um lugar de autocrítica, um lugar de aversão a esse corpo que é a nossa casa, o nosso lar nessa experiência material. Né? Vem um lugar de querer esconder, querer mudar o corpo, não gostar, não se aceitar. Todas essas paranoias criadas de um lugar social, de um sistema social, né, que coloca sobre os nossos corpos. E tudo isso me veio muito forte, né, entre ontem e hoje. Esses padrões, esse lugar de violência com o corpo, esse lugar de abuso com o corpo, esse lugar de julgamento. Coisas aconteceram, né, que me atravessaram de uma forma que eu achava que já tinha superado isso, né? Mas como eu sou uma pessoa insistente, eu vou no profundo da coisa, eu insisto, eu uso as ferramentas, eu vou cavando até achar a raiz. Eu encontrei isso, mais ou menos isso que eu tô falando para vocês aqui, né? Esse lugar de ser colocada em uma caixinha desde muito cedo,
que me tornou, que me trouxe uma sensação de insuficiência, uma sensação de violência com o meu corpo, uma sensação de distanciamento desse corpo que é meu, né? O meu primeiro relacionamento que esse ser tem na existência dele é com esse corpo. A ligação ali, antes da própria ligação com a mãe, a ligação ali é com aquele corpinho que vai receber. É com essa casa, com esse lar. Então, né, tem que ser um relacionamento mais alinhado, mais amoroso que existe. Porque é o nosso corpo que experiencia, que sente o prazer de comer uma comida gostosa, que sente o prazer de deitar numa cama confortável, que sente a alegria de gargalhar, né? Que sente quão gostoso é tomar um banho de cachoeira, que sente os prazeres dessa experiência física e também as dores dessa experiência física. É esse corpo que experiencia tudo. Então, é o nosso primeiro relacionamento nessa existência. Então, todos esses lugares, todas essas reflexões, tudo isso me atravessou nesse ponto de dor. De um corpo que já foi colocado numa caixa, que tem que responder a um padrão social, né? Que tem que responder a uma expectativa familiar, que tem que responder a uma expectativa por ser mulher, por ser branca, por ter isso, por ter aquilo, por pertencer a uma nacionalidade. Todos esses lugares onde os nossos corpos são tidos como lugares de expectativa, né? O outro tem a expectativa sobre nós. E isso tudo fica na nossa memória do corpo. Isso reverbera para o nosso corpo emocional, reverbera para o nosso corpo mental e reverbera para o nosso ser espiritual, né? E aí eu comecei a rodar processos, né, energéticos, conversando com o meu corpo, percebendo as partes do meu corpo que tem mais julgamentos, tem mais pontos de vista. Quanta violência e julgamento tem o seu rosto? Quantos julgamentos... Quantos julgamentos e violência tem, né, o seu rosto, as rugas, o cabelo? Quantos julgamentos e violência tem, né, o seu peito, a barriga? Quantos julgamentos e violência tem, né, a bunda, o pé, a mão, os olhos? Qual é a parte do seu corpo que é mais violentado, que é mais julgado, que é mais maltratado? Qual é a parte do seu corpo que você quer esconder, que você menos olha, que você menos dá carinho? Qual é a parte do seu corpo que carrega uma memória, né, energética, emocional, de cargas de julgamentos, de crítica, de pontos de vista? Qual é a parte do seu corpo? Você já parou para pensar que o seu corpo carrega tudo isso? Você já parou para pensar o quanto você maltrata o seu corpo? Já parou para pensar nisso? Se você faz o exercício físico, é para entrar num padrão social ou é porque você ama o seu corpo e quer que ele experiencie a saúde plena? Já parou para fazer esses questionamentos? Né? É o que eu estou propondo assim, para a gente fazer. Entrar em conexão com o nosso corpo. É conversar com o nosso corpo, olhar para esse corpo que por tanto tempo é julgado, é violentado, é massacrado, nem é olhado por você,
nem é verdadeiramente cuidado por você. Você impõe as coisas ao seu corpo ou você sente o que o seu corpo precisa? Porque às vezes, né, o corpo ele precisa de movimento, mas você não escuta. Às vezes o corpo precisa de um abraço, de um carinho, de você mesma, de um olhar, de um toque de você mesmo. E você não escuta. Você busca isso do externo. Você busca isso do outro. Muitas vezes o seu corpo precisa de um amparo, de um aconchego, de um banho de mar, de um banho de cachoeira, de um doce. Mas você não escuta. Porque ainda está nos padrões sociais do que o seu corpo tem que ser e fazer para se encaixar naquele lugar. E às vezes você nem percebe. Eu falo porque eu não percebi. Quando, né, essa sensação de violência com o meu corpo me atravessou nessa noite, eu não tinha consciência disso até então. Eu achava que eu já tinha tudo certo, né? Eu achava que já tinha tudo certo. E aí o que a gente faz quando isso nos atravessa, isso acontece? Né? A gente para, respira, entra em contato com essa sensação, começa a conversar com o nosso corpo. Não é doideira, gente. Nosso corpo fala com a gente. Não é maluquice. O corpo fala com a gente. Né? Ele vai dizer: corpo, o que é isso que você está sentindo? Corpo, me mostra o que é essa dor no peito. O corpo, me mostra o que é essa dor de cabeça. E o corpo vai falar para você. Porque muitas vezes quando o corpo ele dói, ele é como se ele estivesse gritando pela nossa atenção. Porque há muito tempo a gente não escuta o nosso corpo. A gente impõe as coisas ao nosso corpo. A gente é um ditador, né, para com o nosso corpo. A gente sabe que o corpo não gosta de comer determinado alimento. A gente sabe que o corpo não gosta de beber determinada bebida. E a gente impõe isso ao corpo. E muitas vezes ele devolve com dor, com uma doença. Porque a gente está violentando o nosso corpo. Né? E não é porque a gente é mal, que a gente aprendeu a ser assim. E se a gente não acessar a consciência agora, a gente vai continuar nesse lugar. E ter um corpo violentado, ter um corpo maltratado, ter um corpo saco de pancadas. Né? Então, a gente começa a conversar com o nosso corpo. Perguntar. E vem à tona muitas coisas. Né? Vem à tona. Porque o nosso ser, como fala na música, é um passarinho. O nosso ser quer ser livre. E muitas vezes, né, esse ser que quer voar, ele encontra com esse corpo que é físico, é pesado, que tem determinadas coisas a serem cumpridas, né, que tem aí as mulheres, né, que tem aí uma fase do mês, que tem a menstruação, que tem uma certa obrigação ali com aquele corpo, que tem um lugar mais lento de acontecer, mas o nosso ser, ele é livre, ele é rápido, ele é eterno, né? O nosso ser, ele só quer ser o que ele é, sem ter que responder a expectativas de ninguém. Nosso ser, ele quer ser livre. Como seria então se o nosso corpo estivesse alinhado com o nosso ser, nessa relação equilibrada e mútua de carinho e amor, para criar uma vida e uma existência, para criar experiências mais alinhadas com tudo isso e trazer mais leveza, liberdade,
mais facilidade para a nossa vida. Como seria experienciar isso? Parece impossível, mas é o que essa realidade quer nos colocar, né? Quer nos colocar nessa caixa do impossível. Não é impossível, tudo é possível. E o que você não está considerando possível? Que se você considerasse possível, a sua realidade, o seu relacionamento com o seu corpo melhoraria infinitamente. Então essas foram as nossas reflexões a partir desse lugar de amor ao nosso corpo. E fica a dica para a gente tomar um tempinho da nossa vida, do nosso dia, para conversar com o nosso corpo, né? Começar a perguntar, começar a afinar esse relacionamento com esse corpo que foi saco de pancada por muito tempo, com esse corpo que está sedento de amor, né? Com esse corpo que tem uma necessidade material, sexual, mas que muitas vezes é reprimida ou é desequilibrada, né? Fica aí a proposta para você conversar com o seu corpo, para você afinar esse relacionamento, né? E se você precisa e deseja alinhar esse relacionamento com a energia do amor próprio, porque até então está muito difícil você se olhar para esse corpo com amor, com carinho, né? Com compaixão. Eu te convido a participar da nossa mentoria. Nós teremos um módulo só para falar de corpo e sexualidade e cuidar do nosso corpo e amor ao nosso corpo e relacionamento com o nosso corpo. Na nossa mentoria, a gente vai trazer dicas práticas, exercícios energéticos, ferramentas para você fazer isso de uma forma mais fácil, sistemática, né? Que eu já faço e eu só estou passando adiante tudo isso, né? E não quer dizer que você não vai ter as sombras com relação ao seu corpo, porque ainda estamos nessa realidade de luz e sombra, né? De dualidade, mas é enfrentar tudo isso com mais consciência, acessando tudo isso de um lugar mais ancorado em consciência, ancorado em certeza do que a nossa essência está pedindo e do que o nosso corpo está pedindo, certo? Então, se você desejar participar da nossa mentoria, vai ser um prazer te guiar nessa manifestação do amor. Bem, os links estão aí na nossa bio e para mais informações, só entrar em contato. Então, não esqueçam, o nosso corpo é a nossa casa, o nosso lar, aqui nessa realidade. Converse com ele, mantenha um relacionamento equilibrado com ele. Você vai ver como a facilidade de viver, a leveza de viver vai se materializar na sua vida, tá bem?